Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro, e a igreja celebra a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Nós agradecemos imensamente pela sua companhia, pela sua fidelidade aqui no nosso canal, Dom Paulo Jackson. Também você que me acompanha pela Rádio Maria ou por meio dos podcasts, muito obrigado e que Deus o ilumine no seu processo de maturação, de reflexão a partir do texto do Santo Evangelho. A liturgia nos oferece o texto de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e para serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, Jesus passa a noite toda em oração na montanha. A oração de Jesus é uma característica típica do Evangelho de Lucas. A montanha, na tradição bíblica, já sabemos, é o lugar do encontro com Deus. No Evangelho de Lucas, Jesus ora em 7 ocasiões distintas. Primeiro, no capítulo 3, versículo 21, por ocasião do batismo. Depois, em 5,16, Jesus realiza uma série de curas, sobretudo a cura de um leproso. Sua fama se espalha e Jesus se retira para um lugar afastado e ali ora. Terceiro, em 6,12, no texto de hoje, na escolha dos 12 apóstolos. Quarto, em 9,18, antes da confissão de fé de Pedro. Quinto, em 9,28, na transfiguração. Sexto, no capítulo 11, versículo 1, quando Jesus ensina o Pai Nosso aos seus apóstolos. E, finalmente, capítulo 22, versículo 40, no Getsêmani, a grande oração, a grande agonia de Jesus. O número 7, o fato de Jesus orar em 7 ocasiões, é também bastante sintomático e belo. Em Lucas, Jesus é o orante por excelência. Passa a noite toda em oração. E aí encontramos os versículos 13 a 16. Ao amanhecer. Isso não é simplesmente uma anotação temporal, uma anotação meteorológica, não é. Ao amanhecer significa quando já há luz, quando existe a luz. Ele que passou a noite toda no escuro, no discernimento,
tentando encontrar o caminho a Tateio, ao amanhecer, Jesus escolhe, dentre os seus discípulos, ele escolhe 12. Ao amanhecer significa à luz do dia, com o brilho da luz que provém do alto, provém de Deus, provém do seu discernimento na oração. Jesus escolhe 12, mais uma vez um número simbólico e não aleatório. 12, obviamente, tem a ver diretamente com as 12 tribos de Israel. Significa que aí está, neste grupo dos 12 apóstolos, aí está o germe da nova comunidade cristã. Aí está o germe nascedouro da igreja. Jesus escolhe Simão, cujo nome segundo ele dá o nome de Pedro, e André, o seu irmão. Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Mateus, cujo nome também é Levi, e Tomé. Tiago, denominado filho de Alfeu, ou Tiago o menor, para diferenciar de Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como Tiago o maior. Simão, chamado de o Zelota, muito provavelmente porque ele teve contato com o zelotismo, uma corrente que propunha ou que buscava a luta armada contra o Império Romano, a violência física para vencer o Império Romano. Então, Simão, cuja festa estamos celebrando hoje, Lucas o chama de o Zelota. Ele teria sido vinculado ao grupo dos Zelotas. Judas, filho de Tiago. Esse Judas, filho de Tiago, é exatamente o Judas Tadeu, cuja festa estamos celebrando hoje juntamente com Simão. Judas Tadeu ou Judas, filho de Tiago. E por último, Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. De Simão e de Judas Tadeu temos pouquíssima informação. São Simão é representado com uma serra, porque, segundo a tradição cristã, ele foi martirizado, foi assassinado no Extremo Oriente e foi cortado com uma serra. São Judas Tadeu é representado com um machado, porque teria sofrido o martírio com esse objeto, com um machado. E no Novo Testamento há uma carta atribuída a Judas Tadeu. Mas é bonito perceber estas relações que Jesus começa a construir. Há uma relação genérica com a multidão, com o povão. Do meio desta multidão meio amorfa, há um grupo de discípulos. Do meio dos seus discípulos, Jesus escolhe 12. Dentre os 12, há 3 que participam mais da intimidade de Jesus, Pedro, Tiago e João. E desses 3, Jesus entrega a Pedro, especialmente no Evangelho de Mateus, mas Simão Pedro tem a tarefa de coordenar o colégio apostólico. Em todas as listas, Simão Pedro sempre vem em primeiro lugar. Jesus então desce da montanha e para no lugar plano, na planície. No Evangelho de Lucas, não há um discurso da montanha ou o sermão da montanha, mas é o sermão da planície. E aqui aparecem as pessoas que procuram Jesus, gente de Jerusalém e da Judeia. E, por outro lado, gente de Tiro e de Sidônia. São regiões bastante longínquas, distantes uma das outras. Jerusalém é a capital da Judeia, Jerusalém e Judeia estão na mesma região, Jerusalém está na Judeia, mas Tiro e Sidônia é bem no norte, na região da Cirofenícia, na costa do Mediterrâneo, está a mais de 150 quilômetros de Jerusalém. Então Lucas faz questão de dizer que há pessoas da Judeia, especialmente de Jerusalém, e pessoas que provêm da região da Cirofenícia, de Tiro e de Sidônia. É o modo de falar da universalidade
desta multidão que procura Jesus. E por que procura? Estas pessoas vieram para ouvir a pregação da palavra e para serem curadas de suas doenças, enfermidades e da presença do espírito maligno. Numa palavra, é bonito perceber como Jesus une a palavra proclamada e os sinais salvíficos e libertadores. A palavra que ele proclama é ratificada, é confirmada pelos sinais libertadores que ele realiza. Palavra e ação, palavra e sinal se complementam bastante bem. As multidões ficam atônitas, entusiasmadas, ficam extasiadas, pretendem tocá-lo nem que seja na barra da sua túnica, exatamente porque uma força salvífica sai de Jesus. Nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus se revela exatamente na mão estendida de Jesus, que cura, que liberta, que refaz, compassivo e amoroso, especialmente com os pobres, com os pecadores e os doentes. Celebremos então a festa de São Simão e de São Judas Tadeu, subindo com Jesus a montanha para orar, descendo com Jesus para acolher as multidões que nos procuram, multidões que estão como ovelhas que não têm pastor, cansadas, abatidas e feridas. A igreja é também missionária como Jesus, se insere na mesma missão do Senhor, e a sua missão é também ser compaixão, misericórdia, a via da caridade, o caminho da caridade, a mão estendida da misericórdia de Deus, o rosto da misericórdia, como diz o Papa Francisco. E assim se unam palavra e ações libertadoras, e que de Jesus e de nós também, de nós todos, saia esta força curativa, esta força que sana, esta força que liberta, esta força que refaz a vida das pessoas. São Simão e São Judas Tadeu, interceda por nós, interceda pela igreja, interceda sobretudo pelo povo brasileiro, às vésperas, praticamente às vésperas de um pleito eleitoral, para que ocorra tudo na paz e tudo concorra para a honra e glória de Deus. Um grande abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. São Judas Tadeu é considerado o patrono das causas impossíveis. Apresente a sua causa impossível a Deus por intercessão de São Judas Tadeu. Até amanhã.